Bom dia! O Globo Rural de hoje está começando. No programa de hoje, iremos entender um pouco mais sobre a produção de aves de corte. O lucro, o prejuízo no setor de avicultura depende muito da forma de cuidar e manejar os frangos. A criação de frangos de corte é hoje uma das atividades agropecuárias mais desenvolvidas, visto que em menos de 50 dias você obtém um lote pronto, obtendo também um giro de capital muito rápido. Pensando nisso, a agricultora Vivian Gar, de Cascavel, no Paraná, tem a intenção de iniciar uma criação de aves. Dessa maneira, ela nos enviou uma carta com a seguinte dúvida: quais as principais etapas no manejo de frango de corte para que obtenha sucesso em minha produtividade? Já adianto que pequenos cuidados com a água, temperatura e com a ração fazem todos a diferença. Para esclarecer mais a esta e outras dúvidas, a repórter Estela foi atrás. Bom dia! Viemos a esta granja, no município de Matelândia, no estado do Paraná. Aqui ao meu lado está o Wellington, que é engenheiro agrônomo e irá nos auxiliar. Wellington, o investimento no manejo de frango necessita de alguns parâmetros. Quais são esses? Bom dia! Bom dia. Estela, primeiramente para o investimento inicial, você precisa de assistência técnica, um investimento, disponibilidade de recursos financeiros para poder implantar esse aviário. Você precisa de uma mão de obra dedicada, uma água de qualidade, uma energia elétrica e sem falar que você tem que ter o interesse da indústria, no caso as cooperativas, para poder ter a vontade de ter um aviário. Você precisa de um assistente que vai te dar auxílio na questão do implantamento, na implantação, manejo desses animais, que nesse caso pode ser um engenheiro agrônomo. Wellington, a granja necessita ser instalada longe de outras criações, como a de suínos, por exemplo? Sim, Estela. A granja necessita estar instalada longe de outras criações e instalações para que evite o risco de contaminação. Você pode nos dizer um pouco também sobre a limpeza dos aviários? O aviário deve estar seco, arejado, protegido contra ventos fortes e antes da chegada dos pintainhos, o aviário deve estar sem a presença de aves por no mínimo um período de 10 dias. E a última desinfecção do aviário e dos equipamentos deve ser feita na véspera da chegada das aves. Necessita fazer alguma limpeza nas instalações também ou não? Com certeza, tem que fazer esse tipo de limpeza para evitar o risco de contaminação no próximo lote. Muito obrigado! Em um aviário que pode suportar capacidades de 30, 40 ou até 70 mil aves, o total controle da temperatura deve ser regulado com todo cuidado conforme a idade das aves. O repórter Wellington Brito foi atrás de mais explicações. Eu estou aqui com o Celso, que é engenheiro agrônomo, e irá nos esclarecer algumas dúvidas sobre temperatura de manejo. Celso, quais são as faixas recomendadas para cada período? Wellington, então um bom controle das faixas de temperatura irá favorecer a conversão alimentar e também irá proporcionar uma maior taxa de crescimento dos animais. Então recomenda-se que no primeiro dia uma faixa ideal seja de 32 graus, do segundo dia ao sétimo dia de 30 graus, da segunda semana que seja de 28 graus e da quarta semana em diante mantendo uma faixa de 24 e 25 graus Celsius. Para auxiliar a redução do calor interno vindo da radiação solar, recomenda-se que as coberturas sejam de coberturas refletidas, como os de zinco, por exemplo, que são os mais utilizados nas instalações atuais. Porém, a gente observa que em barracões antigos se utiliza-se muito telhas de barro, o que proporciona um maior calor interno dentro dos barracões. Na chegada dos pintainhos, tudo deve estar pronto para recebê-los. A partir daí, o manejo nas primeiras semanas deve ser muito rigoroso, pois, no início, são muito sensíveis a quaisquer variações ambientais. Sobre isto, Celso nos conta um pouco mais. É feito um círculo de proteção utilizando-se placas de papelão, os chamados Eucatex, que tem a função de agrupar os animais, mantendo juntos, e facilitar o controle das faixas de temperatura, visto que são muito sensíveis a variações de temperatura nos primeiros dias de vida. Também, o aumento dos espaços do círculo de proteção é aumentado gradativamente a partir do quinto dia, conforme a taxa de crescimento e comportamento dos animais. E vale ressaltar também que os animais sempre estejam próximos, tenham disponibilidade de alimento, dos comedouros, dos bebedouros para tomarem água e também sempre próximos à fonte de calor. Conforme o desenvolvimento das aves, elas necessitam de tipos diferentes de ração para cada etapa de crescimento.
Sobre isto, o Wellington conversou com o proprietário da granja e engenheiro agrônomo Thiago Inagaki. Temos 5 tipos de ração, que é o pré-inicial, que vai da chegada dos pintinhos até os 10 dias, ou ração inicial, né, que vai dos 10 aos 21 dias, ou a ração de crescimento 1, que vai dos 21 aos 28 dias, e o crescimento, que é crescimento 2, que vai dos 28 até uma semana antes do abate, né, antes do carregamento. E na última semana é oferecido a ração de abate. Gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui, os integrantes do grupo, né? Celso, Wellington e eu, Estela. Agradecer a professora Vivian pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo e agradecer também ao Thiago, que é proprietário da granja e engenheiro agrônomo também. Muito obrigada, Thiago, por liberar para a gente poder fazer o trabalho e também por ter auxiliado a gente em muita questão aí. Tá? Obrigada. O Globo Rural de hoje está chegando ao fim. Obrigado por sua audiência. Espero que tenha ensinado todas as suas dúvidas e até o programa que vem.